Pessoal, então, boa noite. Nós vamos dar início, né, ao segundo dia do 8º workshop da saúde pública, que discute um tema bem importante, né, e começamos ontem, que é o caminho para o fortalecimento da assistência farmacêutica no âmbito municipal, onde a gente teve um dia, uma rica de uma discussão, né, apresentando alguns resultados, né, de uma dissertação de mestrado e também da avaliação que está sendo feita no âmbito nacional do Qualifar SUS, né, e também uma apresentação, né, sobre o programa Farmácia Cuidar Mais, que está começando, né, aqui no estado, e que também tem, né, como objetivo, né, o fortalecimento da assistência farmacêutica e também um olhar sobre o cuidado, né, do paciente, orientação, né. Então, hoje a gente vai dar continuidade a conhecer a essa proposta, né, de descobrir esses caminhos, conhecendo, então, algumas experiências que a gente tem, né, que a gente se destacam, né, na área do fortalecimento da assistência farmacêutica. Então, essa webconferência está sendo gravada, tá? Eu peço que vocês deixem os microfones fechados para não dar interferência, né? E que todos os participantes coloquem o nome no chat aqui, para que a gente possa, né, confirmar a lista de presenças e também depois ter a emissão dos certificados, tá? A gente já tem um número de 50 participantes, onde a gente chegou quase a 150, então sejam todos bem-vindos, né? A gente tem 3 convidados hoje. Uma delas é a Fernanda Manzini, que vai apresentar a experiência do farmacêutico integrado na equipe multiprofissional e controle social. A segunda, né, a Luciane Scherer, que vai apresentar a liderança nas equipes multiprofissionais, exige do farmacêutico o desenvolvimento de competências e habilidades que se estendem ao campo clínico, gerencial e pessoal. E também o farmacêutico Flávio Lago, que vai apresentar o tema, né, de educação popular em saúde e o uso racional de medicamentos, o cordel do medicamento encantado. Tá? Então, esses são os nossos 3 convidados. Cada palestrante vai ter 20 minutos de apresentação e a gente vai deixar um tempo reservado no final para fazer as perguntas, né? Então, vocês podem ou colocar no chat ou escrever, se inscrever depois que a gente encerrar as apresentações, tá? Na verdade, eu não me apresentei, né? Para quem não me conhece, eu sou Karine Blatt e vou moderar, então, essa sessão de hoje. Sou representante do Grupo Técnico de Trabalho da Saúde Pública, que junto, né, com o Conselho Regional de Farmácia e a FAMURGS, participou, né, da organização desse workshop, desse 8º workshop da saúde pública. Então, em nome, né, do GTT de Saúde Pública, do Conselho Federal de Farmácia e também da FAMURGS, gostaria de dar as boas-vindas a todos e agradecer a presença, né, de todos que estão nos assistindo, mesmo nesse momento virtual, né, e também, principalmente, dos nossos palestrantes, né, que aceitaram compartilhar um pouquinho da experiência com vocês, né, e discutir esse tema, né, dos caminhos para o fortalecimento da assistência farmacêutica. Eu acho que a gente pode começar, né, eu vou chamar agora a Fernanda, que é a nossa primeira convidada. A Fernanda é minha amiga de longa data, né? Fernanda Manzini, ela é graduada, nós somos da mesma universidade, do mesmo grupo de pesquisa, né? É graduada em farmácia, especialista em saúde da família, modalidade de residência, mestre e doutora em farmácia pela UFSC,
integrante do Grupo de Pesquisa Políticas e Serviços Farmacêuticos da UFSC, coordenadora do projeto da Escola Nacional de Projetos da Escola Nacional de Farmacêuticos, conselheira do Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis e coordenadora do Centro de Saúde do Saco Grande, Prefeitura de Florianópolis. Então, ela tem uma vasta experiência, né, com assistência farmacêutica, com a atuação do farmacêutico na saúde pública, com a gestão, né, com a participação no Conselho Social. E a gente está muito feliz de tu estar aqui conosco, né, compartilhando um pouquinho dessa tua experiência. Obrigada, Ká, muito bom estar aqui. Olha, Ká, na intimidade, né, já vou chamando. Como dá para ver, como de bastante tempo, né, com essa Karine aqui de Santa Catarina, né, na UFSC, no grupo de pesquisa que estamos juntos até hoje, como ela disse. Quero agradecer ao convite, né, falar desse tema, farmacêutico no SUS, assistência farmacêutica e controle social, é a minha trajetória tanto de atuação profissional quanto de atuação política, né, que eu entendo que está tudo muito entremeado, né, quem decide atuar no SUS é um defensor do SUS também, né, e toda a minha formação desde lá da graduação, da extensão, ela veio nesse, né, sempre nessa costura e sempre o controle social muito envolvido, assim. O tempo de fala, ele está... a gente tem 20 minutos, então talvez eu não consiga adentrar bem nos temas, que são dois grandes temas, né? Que a experiência do farmacêutico na equipe multiprofissional e o controle social. Eu quero dar um destaque um pouco da questão da experiência que nós temos lá no Centro de Saúde Saco Grande, e no final vou trazer uma pincelada um pouco conforme o tempo e deixar para o debate a questão do controle social, mas quero fazer algumas provocações que são muito importantes. Quando a gente pensa em fortalecimento da assistência farmacêutica, a gente tem que pensar, né, no controle social. Vou projetar aqui a minha participação, coloquei a minha apresentação, coloquei alguns slides. Vocês só me confirmam se estão... Abriu, daí agora só se tu puder clicar nesse ocultar isso que eu tenho. Obrigada. A Ká já me apresentou, né, de início, mas só coloquei um pouquinho aqui porque toda a minha trajetória eu fiz sempre voltada no SUS. Então, desde a graduação, pesquisa, mestrado, doutorado, foi todo no SUS. Mas eu quero dar um destaque para uma formação que foi muito importante para mim, que foi a residência em saúde da família. Então, lá quando eu terminei a graduação e fiz a residência, foi a residência que me preparou para ser a profissional do SUS, né? A residência que me deu tanto a base teórica que eu precisava, né, e a questão prática também. Então, a formação em residência, ela foi muito marcante na minha vida e ela marca toda a minha trajetória no SUS, né? A minha atuação profissional, então, desde que eu entrei na prefeitura, eu trabalho no Centro de Saúde Saco Grande, que foi onde também fiz a minha residência, né? Então, fiz lá minha residência 2008 a 2010, volto 2014 como farmacêutica, fiquei 4 anos na farmácia como responsável técnica, né? E no final de 2018 recebi o convite para assumir a coordenação desse centro de saúde. Vou falar um pouquinho para vocês na sequência como é que é esse centro de saúde, né? Que é a UBS, é uma UBS, só que aqui em Floripa a gente chama de centro de saúde, né? E também estou envolvida hoje em dia, na tutoria da residência. Então, acho que a residência também, ela permeia, e eu me entendo que é tão importante que me envolvo também, hoje em dia, na formação de residentes. Para falar um pouquinho isso, hoje eu não vou trazer uma questão teórica, vou trazer um relato de prática mesmo, né? Uma experiência da atuação do farmacêutico na equipe multiprofissional, e quero trazer esse cenário de prática, então, para a gente conversar um pouco, que é o Centro de Saúde Saco Grande, que ele é uma farmácia de referência distrital. Florianópolis, hoje, se a gente for olhar, a gente já não consegue mais trabalhar com números de população, né? Infelizmente, o censo desatualizado. Então, Floripa tem trabalhado muito com o número de população ativa. População ativa é o número de população que usou o serviço nos últimos 2 anos. Usou, seja para pegar medicamento, para vacina, para consulta. Então, a gente tem mais de 500 mil, né, de pessoas em Florianópolis que usam o SUS, né? Em 49 centros de saúde, então 49 UBSs. Desses centros de saúde, né, a gente não tem farmacêutico na maioria deles, tá? A maioria, por mais que seja uma capital, né, a gente ainda tem, os farmacêuticos estão nas farmácias de referência distrital, que 6 delas são centros de saúde e 4 são policlínicas.
e a gente também tem uma farmácia que é só dedicada para o componente especializado. Então, se a gente for olhar ali, 6 centros de saúde têm farmacêutico, os outros 43 não têm. Até então, tinham apoio do NASF, mas que com o passar dos anos, os farmacêuticos foram saindo do NASF, e hoje em dia a gente não tem mais farmacêuticos no NASF. Então, a gente tem farmacêutico nesses locais. Quero compartilhar com vocês a experiência de ter uma farmácia de referência em um centro de saúde, que é diferente quando a gente está falando da policlínica, que aqui é a atenção secundária, onde estão os especialistas, né? O Centro de Saúde Saco Grande trouxe algumas fotos para mostrar um pouquinho. Nós temos 7 equipes de saúde da família. Nós temos também a equipe multiprofissional, né, que é o nome novo que estão dando para o NASF. Nós temos formação de residência multiprofissional, então é um campo de formação de residência, e também de residência de medicina de família e comunidade. Atualmente, nós somos em 3 farmacêuticos, eu coloquei 2 porque eu não estou na farmácia atualmente, e 4 residentes. Quando a gente vai olhar para o território que a gente atende, né, são cerca de 20 mil pessoas que usam o serviço, né, ou que usaram, pelo menos nos últimos 2 anos. No Saco Grande, a gente tem uma característica de uma população que usa muito e frequenta muito, tem uma alta frequentação que a gente chama, né? Só que quando eu vou olhar essa população que usa consultas, é cerca de 17 mil. Então, dá ali, quando a gente vai fazer são cerca de 17 mil. Então, a gente tem mais de 2 mil pessoas que usam o serviço, mas não usam consultas. Muitas delas, provavelmente, são pessoas que usam a farmácia, né? Que têm o seu convênio, que tem o médico privado, mas acabam usando o centro de saúde para pegar medicamentos. Então, a farmácia é uma porta de entrada dos usuários. Muitos usuários do centro de saúde acabam usando só a farmácia, ou só a vacina, né? Não necessariamente usando as consultas. E é nesse serviço, então, na farmácia, com uma dispensação bem estruturada, que muitas vezes esse usuário acaba entrando para usar os demais serviços da unidade, né? O grande desafio, quando a gente pensa o agir do farmacêutico, né, na equipe multiprofissional, é um pouco de entendimento de base, né? Quando a gente vai procurar na medicina, a gente tem acesso à assistência médica, à consulta médica. Na odonto, acesso à consulta, assistência odontológica. Na enfermagem, a mesma coisa, os cuidados de enfermagem. Na farmácia, se pensa a primeira coisa o quê? O acesso ao medicamento. Então, o grande diferencial e luta diária é justamente mostrar que, junto ao acesso ao medicamento, a gente tem agregado o serviço farmacêutico, né? Nós temos, então, uma equipe que o grande diferencial, por estarmos no centro de saúde, a gente faz a gestão da farmácia, e daí o farmacêutico presente garante uma gestão de qualidade da farmácia e uma atuação junto à equipe de saúde da família, né? Nós temos farmacêuticos, e todos os farmacêuticos, é um diferencial da nossa equipe, todos que trabalham conosco, a gente vai receber um novo farmacêutico em janeiro, todos são especialistas em saúde da família, então são formados, né, para aquilo, quase todos formados ali no próprio Saco Grande. Os farmacêuticos também são preceptores, então recebem residentes. Temos estagiários do curso de farmácia da UFSC e técnicos de enfermagem. Atividades que nós desempenhamos no dia a dia, né, agregados à dispensação e gestão da farmácia. Então, matriciamento de casos, interconsultas, atendimento individual, participação nas reuniões de equipe. Então, cada equipe de saúde da família, das 7 equipes, se reúnem semanalmente. O farmacêutico daí também se organiza para dar apoio e participar das reuniões de equipe, em especial aqui mais os residentes que participam, né? Fazemos visitas domiciliares. Um grande diferencial que a gente tem aprimorado nos últimos anos é um papel mais ativo do farmacêutico na vigilância em saúde, né? Então, nós temos hoje em dia acompanhado, né, com mais, justamente fazendo a busca ativa, acompanhado a dispensação, né, e trabalhado muito com as equipes os acompanhamentos de TB, dos pacientes com tuberculose, de TARV, porque no final do ano passado, nós começamos a dispensar os antirretrovirais, então o Saco Grande virou uma UDM. E daí, então, a gente começou agora a fazer busca ativa, né, de usuários faltosos, de usuários em abandono, e isso tem dado um resultado muito importante e um papel muito mais ativo do farmacêutico nesse processo, que não simplesmente recebeu o usuário na farmácia, mas participar desse processo de cuidado, né? Também fazemos mais vigilância em saúde nos casos do CEAF, como a gente faz a dispensação de
alguns medicamentos do CEAF, né? E estamos agora também se inserindo junto com as equipes para trabalhar com os indicadores do Previne Brasil. Então, o Previne Brasil tem alguns indicadores de hipertensão e diabetes, e o farmacêutico também, no seu atendimento, nas suas consultas, ele pode, né, ele tem levado para a equipe usuários, por exemplo, quando ele atende um usuário com um portador de diabetes e percebeu que o usuário naquele último ano não teve a solicitação de hemoglobina glicada, né? Então, o farmacêutico leva para a equipe, leva na reunião de equipe esse caso, né, para a equipe poder fazer a solicitação, poder fazer o atendimento. A busca ativa, ela tem sido feita em conjunto com as equipes, né? Então, ela pode ser feita tanto pela própria farmácia, né? No caso da dispensação, por exemplo, da TB ou do TARV, ou em conjunto com as equipes, conforme porque a gente organiza os farmacêuticos para ficarem referência de algumas equipes, né? Então, daí pode ajudar, por exemplo, tem alguns dos nossos farmacêuticos justamente fazendo busca ativa dos pacientes de hipertensão, porque um dos indicadores do Previne é a verificação da pressão arterial, e a gente percebe que a gente estava registrando errada a pressão arterial nos atendimentos, inclusive no atendimento farmacêutico, que o nosso sistema não estava captando a verificação da pressão. Então, a gente está indo atrás, inclusive aprimorando nossos registros para estar de acordo, né, para o centro de saúde poder obter os níveis de excelência no Previne, né? Uma das coisas que tem ajudado muito esse papel e essa comunicação mais ativa com o usuário é o WhatsApp da farmácia. A prefeitura, agora na pandemia, cada equipe de saúde da família já tinha um celular com WhatsApp, né? Que para buscar, para fazer agendamentos, comunicação com os usuários, e a gente conseguiu um para a farmácia, né? Então a farmácia pode passar lista de transmissão, já salva o contato dos usuários, e o usuário consegue fazer agendamento, consegue tirar dúvidas, e o WhatsApp tem ajudado muito, foi muito utilizado, né, durante a pandemia, e está perdurando e continuará, né, porque é um chip que a gente conseguiu, que fica na farmácia direto, e está se criando justamente uma comunicação bem efetiva entre os usuários, e até entre as próprias equipes também, que muitas vezes, como a gente está todo mundo no mesmo centro de saúde, é muito fácil o profissional descer e buscar a farmácia, ou a farmácia, se precisar, tem algum problema com alguma receita, alguma coisa, ir até os consultórios das equipes, né? Mas o WhatsApp tem ajudado muito. Acho que um grande diferencial que a gente tem trazido para dar conta de fazer tudo isso é entender que o serviço de farmácia na APS, que é o nosso caso, é isso, nós estamos dentro de um centro de saúde, a gente precisa trazer os atributos da atenção primária para organizar e fazer a gestão desse serviço, né? O centro de saúde, ele trabalha na lógica do acesso avançado. Não sei se todos conhecem, né? O acesso avançado é uma lógica que a medicina de família tem trazido muito, que é uma lógica que eles dizem que a premissa do acesso avançado é fazer o que tem que fazer, o que deve ser feito hoje, fazer hoje, né? Então, a gente promove o acesso do usuário o mais fácil e sem barreiras e o mais rápido possível à sua equipe, né? Então, a gente não trabalha mais com agendas semanais, né, agendas mensais, a gente trabalha com agenda diária, o usuário chegado no dia, ele é acolhido, e a farmácia segue essa mesma lógica, né? Então, é um serviço de porta aberta que acolhe o usuário, né? A farmácia geralmente é assim, mas tem uma diferença de ser a premissa do acesso avançado, trazendo tudo isso. Outra questão é a resolutividade, né? E isso a gente percebe que esse desenho que é o farmacêutico na UBS, né? Ali está, não ele vindo e dando apoio, né? Eu nunca fui de uma equipe NASF, constituída uma equipe NASF, já vi o desenho do NASF, e acho que o NASF foi extremamente importante, né? Infelizmente, porque é uma política que a gente já não tem mais financiamento, mas o desenho do NASF ele é muito importante. Mas para a farmácia, é muito importante o farmacêutico presente na farmácia, né? A gente precisa garantir a gestão e garantir o acesso aos medicamentos, e estando ali no centro de saúde, a gente percebe que a gente, sim, consegue estar integrado àquela equipe, porque a gente faz parte, a gente está ali todos os dias, e está junto nas decisões do centro de saúde, está junto na organização do processo de trabalho. Então, quando eu penso o processo de trabalho do centro de saúde, eu também penso junto ao processo de trabalho da farmácia. A farmácia está integrada nas equipes, né? E isso me ajuda a ter muito mais resolutividade, porque se eu pego um problema numa prescrição, por exemplo,
é muito mais fácil resolver ali. O profissional está ali, ele me conhece, a gente tem vínculo, eu tenho vínculo com os usuários, né? E isso ajuda, e essa própria construção do vínculo, ela é muito importante, assim. Deixa eu ver como é que eu estou questão de tempo. Só contar, por exemplo, uma situação que aconteceu essa semana até, né? E me veio muito quando eu estava preparando essa apresentação. Agora, uma das nossas farmacêuticas está, né, acompanhando os abandonos de TARV. E acabou aparecendo uma usuária na farmácia, ela reconheceu pelo nome, ela identificou, ela fez a abordagem e vinculou com essa usuária que não estava comparecendo às consultas, não estava em abandono, e a equipe de saúde da família acabou, né, passando, não fez acabou não acompanhando, são muitos usuários a serem acompanhados, né, e ela vinculou com a usuária e fez toda uma abordagem para a volta da adesão à TARV, e no meio da consulta, a usuária, ok, entendeu, não sabia muita coisa, então o papel de educação em saúde nesse momento foi muito importante, porque a farmacêutica trouxe, de fato, explicou qual é a questão do abandono, qual o problema de não estar em abandono, as vantagens que ela teria, né, de seguir, de ficar indetectável, e no meio veio a notícia que a usuária estava com uma questão de saúde mental muito importante e com já uma tentativa de suicídio estruturada. Ela já sabia como ela ia se matar, o que ela ia usar, e isso foi numa véspera, né, era uma sexta-feira, a farmacêutica rapidamente acionou a equipe, né, porque isso é uma urgência em atenção primária, uma tentativa de suicídio é uma urgência. A farmacêutica já organizou, a equipe já se mobilizou, até uma outra equipe que acabou atendendo, acolheu esse caso, já trabalhou com a usuária, já traçou um plano, já aciona a rede, então isso tudo saiu da farmácia, né? E saiu ele iniciou no momento de dispensação. Então é importante marcar que tudo que a gente faz aqui, nós defendemos a importância da dispensação, né? Defendemos o farmacêutico na dispensação, porque é nesse momento também que o farmacêutico vai identificar, obviamente, esse caso, ele começa na dispensação, ele vai para uma consulta em consultório, né? Mas é muito importante, eu não posso delegar também a dispensação e ficar só em outras atividades, porque a dispensação também é o meu olhar de farmacêutica que faz esse diferencial. E esse caso teve outro desfecho, porque a farmacêutica estava muito atenta, acolheu essa usuária, né? E isso, então, isso é vínculo, isso é acesso, né? E isso, rapidamente, a equipe entendeu, quando a farmacêutica levou isso, a equipe se organizou, então, né? O respeito, o acolhimento, ou a questão como é que é? Me faltou a palavra a confiança, né, que a equipe teve rapidamente quando a farmacêutica levou, a equipe acolheu aquilo, né? Bom, essa é uma das histórias, de infinitas histórias que a gente tem quando a gente está num centro de saúde que atende, imagina, 20 mil pessoas. A gente atende por mês, mais ou menos, cerca de 5 mil pessoas. A grande maioria dos que passam em consulta vão para a farmácia. São 7 equipes de saúde da família, tem 4 dentistas, assim, são muitos prescritores, quase todos vão para a farmácia. Então, quem está ali no dia a dia, no balcão da farmácia, tem inúmeras histórias para contar, né? Para isso acontecer, para a gente conseguir dar conta de fazer tudo isso, bom, a gente precisa de infraestrutura, né? Então, eu mostrei as fotos ali para vocês de início. Nós precisamos ter um guichê adequado, que não tenha aquele vidro horroroso, que não permita a comunicação. A gente precisa ter o usuário sentado, o farmacêutico sentado, eu preciso ter um consultório, eu preciso ter espaço, né? Eu preciso ter equipe com profissionais capacitados, né? Eu destaquei ali no início a questão da importância de profissionais formados, né? Tem o perfil para trabalhar no SUS, então, porque esse é um perfil diferenciado, e nós somos especialistas nisso, né? Nós somos formados para isso, então não é lógico, qualquer farmacêutico chega, ele consegue desenvolver as competências e habilidades ali, né? Mas vai precisar de uma educação permanente, porque a gente precisa, uma formação específica para isso, né? Já ressaltei aqui a questão da importância da dispensação, então a dispensação é muito importante e ela é diferenciada quando o farmacêutico faz a dispensação, né? A clínica ela é muito importante, mas eu entendo a clínica como uma sequência, ela está muito ligada na dispensação, né? Um diferencial que a gente percebe no modelo de Florianópolis, eu falei lá no começo, Florianópolis tem farmácia de referência em 2 espaços, tem na Policlínica e tem no Centro de Saúde, né? Esse desenho que eu fiz, ele está no Centro de Saúde, junto com as equipes de saúde da família.
Na policlínica, ele está junto com os especialistas e atende as pessoas que vêm dos centros de saúde. Então, até uma comunicação com o profissional, ela é mais difícil, porque o farmacêutico está num outro local, então você tem que mandar ou e-mail ou WhatsApp, você não tem essa coisa de falar ali no dia a dia, discutir, mobilizar, capacitar a equipe, né? Eu vejo, e daí é uma questão muito pessoal minha e dos farmacêuticos que trabalham comigo, que esse desenho, ele é o mais adequado quando a gente pensa, né, estar no centro de saúde é o mais adequado quando a gente pensa, né, numa atuação junto com a equipe multiprofissional. A gente acaba tendo isso, essa facilidade, esse acesso mais próximo dos profissionais e criação de vínculo e confiança, né, com as equipes. Outra coisa que é muito importante, que ali no Saco Grande a gente tem conseguido organizar, Florianópolis tem conseguido organizar nas farmácias de referência, é também o acesso aos medicamentos acompanhando a atenção primária, acompanhando a resolutividade que a atenção primária tem aumentado ao longo dos anos, né? Por exemplo, a TARV, quando eu entrei na prefeitura, os antirretrovirais, eles eram prescritos pelos infectos nas policlínicas. Já faz algum tempo que os antirretrovirais são prescritos pelos médicos de família. Então, nada mais natural que o usuário ter acesso ali no seu centro de saúde, os antirretrovirais também. Então, eu entendo que o que é prescrito pelos médicos de família, pelos enfermeiros de família e comunidade também, pela equipe de saúde da família, pela equipe de saúde bucal, é importante o usuário ter ali. É claro, eu preciso de serviços especializados da farmácia, quando eu vou avançando nos níveis das linhas de tratamento do CEAF, por exemplo, mas parte do CEAF é importante estar ali no centro de saúde, como, por exemplo, a gente tem hoje em dia a asma. Então, o rol de medicamentos dispensados na atenção primária também, se eu quero resolutividade na APS, e se eu penso no acesso do usuário naquele serviço, que aquele serviço vai dar maior resolutividade para ele, a farmácia também tem que acompanhar isso, né? Porque até pouco tempo atrás, um usuário em Florianópolis, se ele usasse antirretroviral, ou usasse algum controlado, usasse, por exemplo, uma atorvastatina e medicamentos da básica, né, ou hipertensão e diabetes, ele ia em 4 locais no mesmo mês pegar medicamento, né? Vamos pensar isso para um trabalhador, o que significa esse perambular pela cidade, né, numa lógica de vínculos precários, que a gente tem essa dificuldade, cada farmácia quanto sua estrutura. Então, quando eu coloco o farmacêutico como estrutura no centro de saúde, eu consigo agregar mais elencos, né, os componentes da assistência farmacêutica, e o usuário tem acesso todos ali. E para mim, como farmacêutica, é muito melhor, porque eu conheço, né, todos esses medicamentos que ele usa e consigo trabalhar, porque são sistemas diferentes, né, Ciclon, a Sismedex, no nosso caso, básico é o CELC, então sistemas que não conversam, mas eu, farmacêutico, faço a leitura entre eles, né. Pensando também na equipe multiprofissional, e daí aqui é bem um recorte da minha atuação, né, desde 2018 para cá, que é a gestão, né. Eu fui convidada em 2018, deixa eu só ver, tô finalizando, tá, Cá? Já passei dos 20 minutos, já estou nos últimos slides. Em 2018, eu recebi o convite de assumir a coordenação, né? A única farmacêutica, dos 49 unidades, a grande maioria é farmacêutico ou médico, enfermeiro ou médico. Já tinha tido uma farmacêutica na época do Centro de Saúde da Trindade e recebi o convite, né? Para fazer. Hoje em dia, sou a única farmacêutica, ainda continuo como única farmacêutica coordenadora do Centro de Saúde aqui em Floripa, e me vejo de início, assim, quando a gente vai pensar, bom, né, o que a minha formação me deu para ser gestora, né? A minha e de qualquer profissional da saúde, né? A literatura traz isso. Nós não temos formação para os cargos de gerência nas nossas graduações, né? A formação para gerência, ela vem na prática, né? Você faz cursos, você vai buscar, né? Porque o processo de trabalho na unidade básica, né? No centro de saúde, ele é complexo, altamente intangíveis, envolve equipe multiprofissional. Essa pesquisa da Selma Locke, que é uma médica que trabalhou com gerentes de atenção primária, né? Demanda diversificada, não programada, então foi uma lógica muito diferente que eu peguei do serviço de farmácia, mas que, ao mesmo tempo, a minha
o meu fazer e atuar na farmácia, porque nós também somos gestores quando estamos na farmácia, a gente gera a nossa equipe, organiza, o farmacêutico tem que ser muito organizado para dar conta, né, de uma farmácia do tamanho que geralmente, né, trabalhamos, com muitos usuários atendidos, então isso tudo me deu a expertise, né, e o fazer gestão é fazer no dia a dia. Então eu aprendi e aprendo ainda ao longo dos anos, né, aprendo nesses 3 anos o que é ser gerente. Para finalizar, então, porque já como eu falei, era muita coisa, né, trabalhar junto com o controle social, nesse caminhar todo, eu não deixei de, né, ser farmacêutica no controle social, estar presente como conselheira, né? Quando a gente vai olhar a literatura que traz, tanto a própria PINA1, o meu projeto de mestrado, meu mestrado, na época eu trabalhei com gestão da assistência farmacêutica, esse cenário ainda permanece, assim, a maioria dos farmacêuticos e gestores da assistência farmacêutica não entende a participação social, que é uma das estratégias, né, que é uma das diretrizes do SUS, não entende como é tido como anexo burocrático, uma questão, tem que ir, tem que prestar contas, né? E não como uma questão estratégica importante para o fortalecimento da própria assistência farmacêutica. Eu estou orientando um trabalho de conclusão de residência, a Renata, que é residente de farmácia, está se formando agora, ela está analisando as atas do Conselho Municipal de Saúde, ela está analisando os relatórios das 2 conferências municipais de saúde e o Plano Municipal de Saúde para ver o que se discute de assistência farmacêutica nos conselhos. E a gente fez um recorte aqui para o Conselho de Florianópolis, e tem sido muito interessante, né, os resultados dela, ela está organizando já os resultados, mas a gente percebe que a evolução, a discussão da assistência farmacêutica, ela evolui, ela é mais robusta nesses espaços, ou quando tem presença de farmacêutica como conselheiro, né? Ou quando os conselheiros já participaram de qualificação, né, de assistência farmacêutica. Então, é muito importante ou o farmacêutico estar nesses espaços, né, ou dar apoio para esses espaços, por exemplo, com formação, com capacitação, né, para a gente precisar compreender, por exemplo, quando eu discuto a falta de um medicamento, o que está por trás da falta de medicamento, né? E para isso tem sido feita diversas estratégias, né, como, por exemplo, a preparação de farmacêuticos, e daí não só de farmacêuticos, mas da sociedade, a gente foi avançando ao longo dos anos para as conferências de saúde, daí para discutir com mais propriedade ciência, tecnologia, assistência farmacêutica e vigilância. Atualmente, pela Escola Nacional dos Farmacêuticos, junto com a Fiocruz, o Conselho Nacional de Saúde e a OPAS, eu trabalho no projeto Integra, sou uma das integrantes da comissão executiva, que a gente justamente quer trabalhar na sociedade o fortalecimento dessas políticas. Então, a gente começou com um curso que foi desenvolvido esse ano, né? Talvez algum de vocês aqui já tenha feito parte do curso, mas a gente vai continuar o ano que vem com as atividades da fase 2, 3 e 4, que é para justamente trabalhar com a sociedade o fortalecimento da assistência farmacêutica, da ciência, tecnologia e da vigilância em saúde no SUS. Saiu recente agora, esse mês, um artigo nosso na Ciência e Saúde Coletiva sobre o Projeto Integra. O Projeto Integra continua ano que vem, então quem quiser coloca lá no Google Projeto Integra ou segue as redes da Escola Nacional dos Farmacêuticos, porque é isso, a gente precisa, para fortalecer, a gente precisa o agir no dia a dia do farmacêutico, né, e também trabalhar politicamente, né, trabalhar com controle social, a gente trabalhar o desenvolvimento e fortalecimento das nossas políticas. É isso, gente. Depois a gente pode continuar no debate. Obrigada. Muito, muito obrigada, Fer. Eu nem queria te cortar, né? Porque estava bom estava bem... Não, a gente vai indo, Miranda, quando eu tempo passando muito. Instigador e motivador, assim, fiz várias anotações aqui. Mas guardem as perguntas, né, para depois, e tu também guarda essa motivação para nos continuar motivando aqui, né, os farmacêuticos. Agora a gente vai chamar a nossa segunda convidada, deixa eu só aqui, que é a Luciene Scherer. Ela é farmacêutica, biomédica e consultora em treinamentos corporativos na área de gestão de pessoas e processos, especialista em metodologias ágeis, Scrum,
Karine, Oi? Karine, boa noite, não precisa me apresentar. Tá Fica bem. tranquilo. Tá Não bom, então. precisa me apresentar, eu tenho esse hábito de me apresentar no final. Então, fica tranquilo, não precisa me apresentar. O meu currículo, boa noite a todos, o meu currículo é bem extenso porque eu sou mais velha, só por isso. Então, não precisa me apresentar, pode Então, tá bom. deixar que Seja no final a bem-vinda, gente se né? apresenta. Tá bom. Por enquanto, está bom dizer que eu sou a Luciene Scherer e sou farmacêutica. Tá bom. Muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. E a gente também está esperando, né, para te ouvir falar, então, para contar um pouquinho dessa tua trajetória e te apresentar para nós, te conhecer um pouquinho mais. Pode deixar. Pessoal, eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês. Tá tudo certo, só me respondo se vocês estão vendo. Uhum. Bom, gente, o meu objetivo aqui, né, é conversar um pouquinho com vocês sobre a liderança nas equipes multiprofissionais em saúde, principalmente do farmacêutico, mas eu acho que quando a gente está falando em liderança, né, a gente fala sobre todos os profissionais, né, que trabalham na área da saúde. Mas antes de falar sobre liderança, eu quero contar uma história para vocês. Imagine uma criança que cresceu, né, com um pai, com uma mãe que gostavam muito dessa criança. E que essa criança recebia tudo que ela queria. Tudo, absolutamente tudo que ela queria. E à medida que ela foi crescendo, obviamente, os pais começaram a ter uma certa dificuldade de atender a todos os desejos, e essa criança gritava, chorava e levava dos pais todas as coisas que ela queria. Essa criança, assim, foi crescendo até que um dia ela fez faculdade de farmácia, estudou, né, continuou reivindicando coisas e brigando por coisas na faculdade, e ela foi crescendo, foi evoluindo, foi entrando nos locais de trabalho, foi sendo promovida, até que ela chega numa questão de liderança, numa questão em que ela não está acostumada a ouvir os outros, ela não está acostumada a receber não, ela não está acostumada a baixar o tom de voz. E essa criança são os nossos líderes que crescem e se perpetuam nos ambientes hospitalares, nas clínicas, nas farmácias, né? E que acabam, às vezes, programando e inspirando outros líderes com esse mesmo comportamento. Tudo isso acontece por quê, né? Porque nós precisamos entender o porquê disso, porque nós somos programados. Nós somos programados por quem? Pela família, pelas redes sociais, pelos nossos líderes da vida, né? Pelos nossos gestores da vida. Se eu tive um gestor que gritava e conseguia coisas, obviamente eu vou identificar esse modelo para mim e esse modelo vai ser reproduzido com outras pessoas e, eventualmente, tem algumas empresas que isso dá muito certo, tem outras empresas que isso não dá. Eventualmente, eu posso crescer e me desenvolver numa empresa, chegar a cargos gerenciais de diretor com um comportamento desses, e eventualmente não. E nós, a partir dessa programação, nós atuamos e temos as nossas ações a partir do exemplo recebido. Esse exemplo pode ser o exemplo familiar, esse exemplo pode ser um exemplo no mercado de trabalho, esse exemplo pode vir de vários lugares. Então, se nós formos programados a gritar e conseguir coisas, nós vamos conseguir coisas dessa forma. Bom, isso revela uma atitude nossa, né? A nossa programação mental, ela gera o nosso mindset, e o nosso mindset leva os nossos sentimentos e as nossas atitudes e aos nossos pensamentos. Então, muito importante o que nós pensamos, nós refletimos nas nossas atitudes. Mas o que a área da saúde precisa? Né? Algumas palavras foram faladas aqui pela minha colega anterior. A área da saúde precisa de vínculo, precisa facilitar o acesso das pessoas, precisa de respeito. Nós precisamos entender
qual é a jornada, qual é a experiência do paciente, seja ele no ambiente do SUS ou no ambiente privado, qual é a experiência que esse paciente está tendo conosco e como que nós atendemos a essa experiência. Então, quando nós estamos falando em acesso, quando nós estamos falando em vínculo, nós estamos falando em empatia, e nós estamos falando em competências que, obviamente, o meio acadêmico e faz o seu papel muito bem de desenvolver conhecimento técnico, mas isso é uma das competências importantes para nós atuarmos como líderes na área da saúde. E quando nós estamos falando em competências além do conhecimento, e eu acho que todo o meio acadêmico se preocupa muito com conhecimento, mas não se preocupa com essas competências, que é a inteligência emocional dos profissionais, a gestão do tempo dos profissionais, vamos imaginar, e a administração de conflitos. Então, nós precisamos, sim, se nós queremos ter bons líderes, líderes que inspirem outras pessoas, nós precisamos conhecer inteligência emocional, precisamos conhecer gestão do tempo e precisamos conhecer administração de conflitos. Precisamos entender os processos e como lidar no dia a dia com essas questões e precisamos desenvolver essas habilidades, essas competências na nossa equipe multiprofissional. Precisamos conhecer as emoções das pessoas, as nossas emoções, e precisamos gerenciar as emoções dessas pessoas. Aquele choro trancado na garganta, nós precisamos entender e conhecer o que se processa nessas equipes. E para isso precisamos entender o hábito das pessoas, né? Quando nós estamos falando sobre gestão do tempo, precisamos entender os hábitos, né? Quanto tempo as pessoas ficam nas redes sociais, quanto tempo é perdido nas redes sociais com bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes as pessoas trazem, né? Eu não tenho tempo de fazer um curso de liderança, eu não tenho tempo de fazer um curso de gestão do tempo, eu não tenho tempo de me aperfeiçoar e fazer um curso de inteligência emocional, mas eu tenho tempo de ficar 1h30 na semana, ou 2 horas na semana, ou 3 horas, se a gente fizer uma conta de 20 minutos por dia em redes sociais. Eu tenho tempo de ficar nas redes sociais, olhando eventualmente o que fulano ou beltrano está fazendo, né? Então, nós temos que começar a mudar as nossas frases, né? E dizer, ao invés de eu não tenho tempo, eu não tenho prioridade para isso. Aí é um pouco diferente. E nesse assunto todo aqui de inteligência emocional e de gestão do tempo, nós precisamos desenvolver essas habilidades para encontrar também o nosso equilíbrio como líder. Não é um modelo que eu aprendi, mas qual é o modelo, o modelo que eu quero desenvolver, o modelo que tem a ver com as minhas crenças, com os meus valores, né? Como que eu vou trabalhar isso? Faz sentido para vocês isso que a gente está falando? Vamos imaginar em termos de gestão do tempo, se eu encontro uma pessoa que pode trazer muitos recursos para a minha clínica, para o meu hospital, para o meu projeto, como que eu vou vender uma ideia para essa pessoa em 2 minutos? Se eu apresentar 25 slides para essa pessoa, no primeiro slide ela já me virou as costas. Então, como que eu apresento isso em 2 minutos e não em 40? Como que eu converso de uma maneira empreendedora com essa pessoa em 2 minutos e não dando uma aula acadêmica de 40 minutos? Ninguém ensina isso nas faculdades, mas é isso que nós precisamos desenvolver enquanto líderes quando estamos dentro dos hospitais, dentro da busca de recursos para as equipes. Então, precisamos desenvolver essas habilidades. Eu imagino que algumas coisas que eu estou falando faz sentido para muitas pessoas que já tiveram que buscar recursos, que já tiveram que liderar a equipe, que já tiveram que liderar uma reunião que virou uma terapia de grupo, porque a gente não é treinado para lidar com gestão do tempo, e nós acabamos fazendo reuniões muito improdutivas, né? Reuniões sem pautas, sem preparação, sem objetivos, sem saber, olha, o objetivo dessa reunião hoje
terça-feira de tarde, nós saímos do ponto A e íamos para o ponto B. Mas como nós mudamos isso, né? Como nós mudamos essa questão? Já, né, essa imagem, assim, o leão já fica até cansado de pensar como fazer isso, né? Uma técnica importante para desenvolver inteligência emocional é controlar um pouquinho os nossos gatilhos emocionais. Então, o que eu penso leva aos meus sentimentos e leva às minhas ações. Então, se eu penso que estou incomodado com uma determinada pessoa e que eventualmente estou sentindo raiva dessa pessoa, a minha ação pode ser virar as costas para uma coisa que essa pessoa está falando e que pode ser muito importante eu ouvir o que essa pessoa está falando. Quando eu começo a entender o que gera incomodação em mim, o que me leva a determinadas ações, eu começo a conhecer a minha emoção e aí, a partir daí, eu posso começar a gerenciar a minha emoção. E como que eu gerencio a minha emoção? Indo para o mar. Eu gosto de ir para um lugar que eu admiro, que é o mar, que me traz uma energia boa. E o que a gente faz? Só para fazer uma analogia com vocês, né? Eu costumo brincar com os meus clientes de consultoria que o PSA é o antígeno prostático, né? Mas na verdade não é. É o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, né? A minha ação. Como que eu mudo isso? Se eu pensei, eu PPSA, eu penso 2 vezes. Se eu pensei numa incomodação, eu imediatamente, na sequência, já vou para o mar. Quando eu vou para o mar, eu já corto, né, o meu fluxo de pensamento que me geraria uma determinada ação. Então, eu penso de novo, penso no mar, vou ter um outro sentimento e, portanto, uma outra ação. Nós costumamos falar que inteligência, quando a gente desenvolve a habilidade de inteligência emocional, nós nunca tomamos nenhuma decisão, quando nós estamos muito felizes ou muito tristes, porque essas decisões, elas podem ser muito mal direcionadas no momento de êxtase, de felicidade, quanto no momento de muita tristeza. Então, falando um pouquinho da inteligência emocional, e aí nós vamos para uma outra competência, que é a administração de conflito. Como que as pessoas lidam com conflito no trabalho? Numa equipe multidisciplinar, como que eu lido com o conflito do enfermeiro, do médico? Como que eu lido com o conflito do enfermeiro com o farmacêutico? Como que eu lido com o conflito de um médico com outro médico? Nós temos 2 formas de lidar com o conflito, ou nós evitamos ou nós enfrentamos. Se nós negamos ou ignoramos um conflito, nós entramos num sinal amarelo. Será que isso é bom de ser feito invariavelmente, várias vezes? Para onde vai levar um conflito que a gente sempre evita? Ou nós enfrentamos? Se nós enfrentamos, nós podemos entrar num ambiente competitivo de querer vencer a outra pessoa. E quando nós queremos vencer a outra pessoa, nós batalhamos por posições. Eu sou Grêmio, o outro é Inter. Quem é o melhor? Né? Aqui no Sul, né, são os nossos times, né? Um ou outro, quem é o melhor? Né? A ou B, quem é o melhor? O farmacêutico ou o enfermeiro, quem é o melhor? Um médico ou um enfermeiro, quem é o melhor? Então, nós entramos numa discussão de posições, e quando nós discutimos posições, nós não chegamos em lugar nenhum. Quando nós queremos, por exemplo, comprar um carro, e o vendedor diz assim, olha, o valor do carro é 30 mil reais. E ele não quer negociar. É aquele valor e pronto. É óbvio que não vai sair negócio. Ou nós podemos enfrentar o conflito unindo, apaziguando, conciliando, mediando, e para isso tem todas as questões de teorias, né, de como que nós aplicamos isso na prática. Ninguém é treinado para usar na faculdade comunicação não violenta, ninguém é treinado para utilizar conversas assertivas, ninguém é treinado para criar técnicas de parafraseamento, de apaziguamento entre equipes. Simplesmente as pessoas são formadas e vão para o mercado de trabalho, onde normalmente tem que exercer algum cargo de liderança e não sabem muitas vezes ser líderes, né? Bom, e a questão da gestão do tempo, bom, como que nós podemos trazer a agilidade para as pessoas?
a proatividade. Existem inúmeras técnicas, né, de metodologias ágeis, Scrum, Sprint, né, OKR, objetivos rápidos, que podem ser usadas no dia a dia com um simples quadro branco e com post-its ou com softwares como Trello, que é um software gratuito, que pode ser aplicado a essas questões de gestão do tempo para as equipes, com prazos determinados, né, estabelecidos nessas metodologias ágeis. Então, é fácil aplicar tudo isso? Não é fácil, mas isso é gestão, e isso é gestão de pessoas, e isso é liderança. Quando nós começamos a trabalhar inteligência emocional, administração e gestão do tempo e administração de conflitos, nós estamos efetivamente sendo líderes. Resumindo o que nós falamos aqui, que nós precisamos entender, conhecer e desenvolver quais competências, a de inteligência emocional, a de gestão do tempo e a administração de conflito. Porque as competências técnicas, normalmente, nós desenvolvemos naturalmente. É uma busca natural dos profissionais, principalmente da área da saúde, o desenvolvimento das competências técnicas. Mas as outras competências, elas acabam ficando para trás. Para que isso possa ser desenvolvido, é importantíssimo capacitar equipes, né? Trazer essa capacitação para as equipes multiprofissionais. Faz sentido isso que a gente falou? Eu espero que faça sentido para vocês e que vocês possam perpetuar essa ideia, né, com os gestores de vocês, para que isso possa ser ampliado entre as equipes multiprofissionais. E, para a gente acabar, eu gostaria que vocês, né, fossem como a água e contornassem, né, os obstáculos que se apresentam para quem quer ser uma liderança na área da saúde. Eu prometi que eu ia me apresentar, essas são minhas patentes, né? Agora já é 26 anos de mercado, eu sou consultora, palestrante e assessora em gestão, trabalho com compliance, com auditoria, nessa área, né, de compliance também. Sou pós-doutora em análise de dados, né? Tenho doutorado em ATS, em avaliação econômica de saúde, tenho mestrado em bioquímica, em erros inatos do metabolismo, sou farmacêutica, sou biomédica e tenho formação como Master Coach, né? Dando treinamento e instrução de treinamento de desenvolvimento de liderança, não só em empresas da área da saúde, mas também em vários segmentos dentro do mercado corporativo. Era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço a todos vocês e depois, no final, espero que a gente possa compartilhar aí as perguntas e questionamentos de vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Luciane, muito obrigada, né, pela tua apresentação. Aguardamos, né, o pessoal colocar as perguntas. Agora a gente vai dar sequência ao próximo palestrante. E daqui a pouquinho a gente vai abrir para as perguntas, então. Agora a gente tem o Flávio Lago, que é farmacêutico, especialista em gestão de assistência farmacêutica, mestre em gestão e economia da saúde, conselheiro regional de farmácia, docente da Unifacol, de Vitória, Pernambuco, docente em pós-graduação em farmácia clínica e hospitalar, farmacêutico da Prefeitura do Recife e da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, e autor dos livros Medicamento Não é Brinquedo e Cordel do Medicamento Encantado. Preside o grupo técnico sobre a temática do descarte de medicamentos pelo Conselho Regional de Farmácia, né, de Pernambuco. Então, Flávio, bem-vindo, né? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E agora a gente gostaria de ouvir um pouquinho da tua experiência, então. Conta pra gente, né? Olá, Karine, me escuta bem? Sim, te escutamos bem. Muito boa noite a todos e todas. Karine, obrigado pela apresentação. Eu também gostaria de fazer alguns agradecimentos iniciais aqui, antes de colocar a minha apresentação.
assisti com muito entusiasmo aqui a apresentação da Fernanda Manzini e da Luciene Scherer. Como atuante do SUS há 21 anos, eu fiquei muito feliz assim do entusiasmo e das possibilidades que essa profissão da gente cada vez mais ganha corpo e coloca à disposição dos futuros farmacêuticos e dos que já atuam de como resolutivos nesse sistema único de saúde, desde o nível da atenção primária até os níveis de maiores complexidades. E aí, participar desse workshop de saúde pública promovido por vocês aí no Rio Grande do Sul, eu me sinto muito honrado e agradeço também ao que fez o contato inicial, que foi o farmacêutico de Cristiano Manetti, né, que tive o prazer de conhecê-lo virtualmente ainda, não presencialmente, mas nesse cenário que nós estamos, ainda estamos um pouco afastados e espero que esse pernambucano que nesse momento aqui está com vocês, quem sabe, em breve possa estar aí no Rio Grande do Sul, ou vocês aqui no nosso estado de Pernambuco, para a gente fazer o que nós precisamos fazer como seres humanos, que é trocas, né? Trocas por sermos seres sociais. Então, eu gostaria de agradecer a toda a equipe do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul e aproveitar para colocar minha apresentação aqui à disposição de vocês e, com ela, poder fazer um pouco de mostrar a vocês uma experiência, né, desse pernambucano para falar de um trabalho voltado à educação e saúde, voltado a um trabalho de... quando eu vi a fala da Fernanda Manzini falando de controle social, de não ser apenas um instrumento burocrático e administrativo, mas a sociedade entender o papel dela na formação desse sistema de saúde, né, o quanto a sociedade precisa compreender o sistema que atua e como nós, profissionais de saúde, precisamos estar preparados. Né? Eu gostei muito da fala da Fernanda, quando ela fala assim, a nossa formação, o nosso preparo. E aí, vendo a fala da Luciene, de dizer, nós realmente, quando nos deparamos, principalmente nessa sociedade, que parece que tudo é fácil, né? E quando a gente se coloca à disposição da sociedade, parece que não estamos prontos para sermos líderes, para sermos comunicadores, né? E é diante disso que eu estou aqui falando desse meu segundo livrinho infantil, né? Que é o Cordel do Medicamento Encantado. E aí, para iniciar essa apresentação, eu trouxe na capa, né, da apresentação a foto de um cidadão do Rio Grande do Sul, o Anthony, que é filho de 2 farmacêuticos, do Mazur, né, que acredito que está aqui presente, né, nos assistindo, e a Viviane. Na verdade, eu pedi a permissão anterior de utilizar a foto dele, do Anthony, e foi dado o direito, então estou colocando aqui em homenagem a uma criança, né, que já adquiriu esse livrinho aí do Rio Grande do Sul, bem como outras tantas que já fez o contato direto pelo meu Instagram e nós nos comunicamos e conseguimos colocar à disposição esse livrinho. Mas, para falar do livrinho, eu preciso antes contextualizar. E a minha apresentação aqui com vocês, ela vai ter alguns termos, muitas vezes utilizados aqui no nosso Nordeste, né? Uma região que tem um linguajar bem peculiar que normalmente, às vezes, só é entendido por aqui. Mas, claro, talvez algumas expressões que eu vou colocar para vocês seja comum também para todo o território nacional. E aí precisamos contextualizar para que o que a Fernanda Manzini colocou, que quando a sociedade enxerga uma farmácia, parece que nela a busca é o medicamento. Isso faz do Brasil o 6º maior consumidor de medicamentos do mundo. Diante disso, o medicamento ele acaba perdendo um pouco do propósito mais adequado dele, aquilo que deveria pertencer ao medicamento, a sua condição de ser curativo, preventivo, para fins de diagnóstico. O medicamento, não só hoje, já há muito tempo, mas cada vez mais, ele se torna um grande problema de saúde pública pelo seu uso indiscriminado. Então, se nosso mundo ocidental é extremamente mercantilizado e medicalizado,
cabe à sociedade, veja, por isso que é tão importante o que a Fernanda colocou, controle social não é apenas pensar no que a sociedade necessita, porque o medicamento, que muitas vezes era uma carência, hoje o acesso foi melhorado, o financiamento foi melhorado, ainda temos dificuldades no acesso, mas o acesso desqualificado faz do medicamento, muitas vezes, se tornar um grande problema de saúde pública. Está aí a importância de um termo hoje muito colocado na nossa área técnica, que são os problemas farmacoterapêuticos. E quando eu coloco aí para vocês, se aveste não, é porque a gente precisa que a sociedade tenha mais calma, tenha mais a capacidade do que a Luciene colocou, a capacidade de pensar, a capacidade de, depois de fazer uma escuta, de refletir, e só depois de uma reflexão poder agir, e nessa ação ter ao seu lado farmacêuticos que possam ser, né, e que possam ser aqueles que sejam tão quanto os médicos, tão quanto os enfermeiros, tão quanto os fisioterapeutas, tão quanto os cirurgiões dentistas, profissionais que têm uma capacidade de resolver problemas de uma sociedade. Sejam eles ligados ao medicamento, ou sejam aqueles ligados a questões não farmacológicas. Voltando à Fernanda Manzini, que eu disse aqui que fiquei entusiasmado com a fala dela e vou sempre meio que colocar a Luciene e a Fernanda na minha fala. Por quê? Porque a gente precisa, sim, que o farmacêutico, na sua formação, saiba se comunicar, saiba fazer com que as pessoas compreendam e dessa compreensão possa mudar comportamento este, por exemplo, como do tomar medicamento, comportamento este, como ter medidas não farmacológicas, e aí a gente precisa ter muita atenção. E aí, nós chamamos aqui nossas crianças, nossos pirrainhas. Eu, por exemplo, sou um pai, né? Como eu falei há pouco, eu tenho 21 anos de profissão, sou farmacêutico há 21 anos, e eu tenho hoje 2 meninas. Eu tenho 2 pirrainhas. Eu tenho a Maria Eduarda, com 10 anos, e eu tenho a Marina, que fez 7 anos agora em outubro. Essas minhas pequenas, quando menores, eram muito curiosas, como talvez a grande maior parte das crianças desse Brasil e desse mundo. Só que a gente parar para pensar, fechar os olhos e imaginar que por dia, em torno de 37 crianças e adolescentes nesse país sofrem os efeitos de intoxicação pela exposição inadequada de medicamento, a gente já pode observar que nós, farmacêuticos ou futuros farmacêuticos, precisamos estar atentos com essa faixa etária de crianças e adolescentes. Há um sistema, que é o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, o Cinetox, que mostra que ao longo dos últimos 18 anos foram 245 mil casos de intoxicação, com 240 mortes notificadas. Até porque muita subnotificação ainda existe quando a gente fala de uso de medicamento. Entendendo que se criança é um grupo vulnerável ao uso de medicamento, a gente pode dizer, como diz aqui no nosso Nordeste, aqui bem peculiar de Pernambuco, olha, medicamento em criança é um perigo da gota serena. Ou seja, a gente diz que as crianças de 0 a 4 anos, elas são muito mais preocupantes no uso de medicamento e na intoxicação provocada pelo uso de medicamento do que talvez qualquer outra faixa etária. Até mesmo os idosos, diante de uma população que vem envelhecendo no nosso país. Mas por que a gente está falando isso? Não é simplesmente aquela criança que é curiosa, que vai lá achando que o medicamento é um confeito ou é um bombom, ou para experimentar. Não, vamos nos lembrar que pais responsáveis das nossas gerações estão, muitas vezes, colocando na queixa da criança, seja ela uma febre, uma dor de cabeça, ou qualquer angústia que a criança, muitas vezes, o medicamento como a principal via. E eu vi também a Fernanda Manzini falando do uso da tecnologia, feito o WhatsApp, mas é importantíssimo o WhatsApp, claro que é da celeridade, da capacidade da gente se comunicar, mas temos que ter calma também
para que, por exemplo, médicos não prescrevam, como alguns estão prescrevendo, não prescrições oficiais, mas colocando numa mensagem de WhatsApp para pais darem medicamento que muitas vezes as crianças não deveriam utilizar porque não foi feito uma boa anamnese, uma boa escuta, uma boa análise dos sinais e dos sintomas para indicar aquilo que uma criança precisa. Mas num momento que estamos em 2021, onde tudo é tão acelerado, parece que o medicamento ele tem que ser a principal e única alternativa quando se fala do uso de medicamentos. Diante disso, esse farmacêutico que a Fernanda Manzini muito colocou, que não pode ser mais aquele simplesmente preocupado com o uso de medicamento. Eu, Flávio, eu já tive diversas funções nesses 21 anos de profissão. Já fui gestor, como foi colocado pela Luciene, e já fiz, hoje eu atuo diretamente na assistência do paciente, seja ele com dependência química, certo? Que é o do CAPS, onde eu atuo pela Prefeitura do Recife, sejam aqueles soropositivos que recebem os antirretrovirais no principal ambulatório aqui de Pernambuco, que eu atuo. Mas nós precisamos, então, olhar para que esse farmacêutico saiba utilizar algo além do medicamento e fazer com que a sociedade entenda que esse farmacêutico ele pode ser útil a essa sociedade, tendo ou não o medicamento. Então, farmacêutico, se aproxime, ou seja, chegue junto da sociedade. A gente precisa mostrar a ela que nosso comportamento ele é modificado diante do próprio movimento da sociedade. Em agosto desse ano, foi feito um novo código de ética da profissão farmacêutica, e mudar um código de ética da profissão farmacêutica nada mais, nada menos porque a sociedade se movimenta, e ela, cada vez mais, ela pode até nem entender ainda, mas ela clama pelo cuidado farmacêutico. Diante disso, aqui temos um pernambucano que já se foi, mas eu queria dar ênfase a ele, porque muita gente, talvez da minha geração, conheça, que era o Abelardo Barbosa, o Chacrinha, que tinha um programa de televisão, e ele dizia que quem não se comunica se trumbica, e se trumbicar é se dar mal. Então, o farmacêutico ele tem que aprender cada vez mais a falar com o idoso, a falar com o homem, a falar com a mulher, a falar com o hipertenso, a falar com grupos de determinados tipos de doença, a falar com crianças e, por que não, já que elas são vulneráveis ao uso de medicamento. Esses slides, essas fotos, são fotos onde eu estou em Sergipe, em Recife, falando com crianças de escolas públicas e privadas para fazer com que elas sejam crianças e gerações, né? Crianças se tornando adultos, mais conscientes no uso de medicamento, mais conscientes do que quem? Do que nós, viciados, e entrar na farmácia para tomar aquilo que a gente muitas vezes nem sabe falar. E como dizia o velho guerreiro, quem não se comunica se trumbica, se comunicar nada mais é que tornar comum. Ou seja, a comunicação ela precisa ser vista como um instrumento essencial do profissional farmacêutico para promover saúde e para garantir que as pessoas utilizem o medicamento racionalmente e corretamente, consequentemente. Para isso, não basta apenas se expressar, não basta apenas falar. Precisamos que o outro compreenda a mensagem transmitida e, acima de tudo, que a gente possa tornar comum, diante desse tornar comum, que o comportamento daquele outro possa ser modificado e a gente identifique melhoria na qualidade de vida das pessoas. Esse é o grande objetivo de todos nós, farmacêuticos e farmacêuticas. Claro que eu tinha que falar de alguém daqui de Pernambuco e eu não podia deixar de falar de um conterrâneo cabra da peste, como a gente diz, porreta, um cabra arretado, que nesse ano de 2021 faria 100 anos, Paulo Freire, e ele dizia mais ou menos assim, como está aí entre aspas, é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal maneira que num dado momento a tua fala seja a tua prática, fecha aspas. Por que eu trouxe essa fala de Paulo Freire? Eu queria trazer muita coisa para vocês, mas quando me disseram, meu seu tempo é 20 minutos e eu já estou chegando nos 13, eu fico já meio acelerado aqui, mas não. Precisamos desacelerar. Mesmo que eu extrapole um pouquinho, eu sei que eu, vindo de Pernambuco, eu vou ter um tempo de tolerância. Por quê? Por que falar aqui o que se diz? Mas o que se faz é porque, por exemplo,
No CAPS, onde eu atuo, no Centro de Atenção Psicossocial com pacientes com dependência química, a gente poderia logo pensar que as pessoas precisam de medicamento, e muitos precisam. Mas o meu trabalho mais exitoso nesse CAPS foi transformar um espaço dele numa biblioteca para os nossos usuários lerem, levarem qualquer tipo de livro, porque ler é um ótimo remédio e também é terapêutico. Tanto é terapêutico que ele faz parte da modalidade de tratamento do nosso CAPS. São as rodas de leitura, porque ameniza sofrimento e traz bem-estar. Então, ler é terapêutico e é um ótimo remédio. Mas onde começou o meu trabalho com as crianças, que é um pouco do que eu queria trazer aqui para vocês. O meu começo, do meu encanto com essas crianças, talvez tenha começado lá atrás, antes dessa foto. Eu sou filho de uma mãe que foi professora e alfabetizou milhares de crianças. Eu tenho 2 filhas que sempre me perguntaram o que é que um farmacêutico pode fazer, certo? Então, diante disso, eu tinha que, em algum momento na minha vida, ter uma penetração com as crianças e conseguir fazer isso, sabe com quem? Com estudantes de farmácia. Estudantes de farmácia que, comigo, faziam um trabalho de fazer um teatro de fantoches e, através desse teatro de fantoches, como eu estou aqui agora com um deles, faríamos um tipo de um projeto que a gente diz que é danado de bom. Não é que o projeto era danado de bom quanto o nome, é porque o nome danado de bom é feito um forrozinho de Luiz Gonzaga. Tá danado de bom, meu compadre, tá danado de bom, forrozinho gostosinho, bonitinho, safadinho, tá danado de bom. Danado de bom é um negócio muito gostoso. E o nome desse projeto era chamado Medicamento Não é Brinquedo. Chegavam nas escolas do Recife. E como é que vocês chegaram nas escolas do Recife, Flávio? A gente chegou nas escolas do Recife através de um programa que existe na maioria dos municípios brasileiros. Programa Saúde na Escola. Prevenção, promoção da atenção primária à saúde, como disse a Fernanda Manzini. Baixos recursos, alta resolutividade. O que a gente conseguiu? Visibilidade no portal de educação. E aí, desse trabalho chamado Medicamento Não é Brinquedo, pelo PSE, vinculado à Prefeitura do Recife, chegando em inúmeras escolas, eu consegui lançar em 2017 o meu primeiro livrinho, chamado Medicamento Não é Brinquedo, que fez com que, junto com um parceiro, que foi uma faculdade que a gente tem aqui em Pernambuco, a Faculdade Pernambucana, que é integrada ao Instituto Materno Infantil de Pernambuco, a gente conseguia agora que, além da nossa peça, que a gente fazia através do Teatro de Fantoche, a gente deixava um produto, um livro infantil, debatendo com a criança, para a criança fazer entender tanto os benefícios quanto os riscos do uso do medicamento. 3 meses depois do lançamento desse livro, onde é que eu estava? Em Brasília, no Ministério da Saúde. Foi considerado o primeiro trabalho a nível nacional com êxito da assistência farmacêutica junto com o PSE, com o Programa Saúde na Escola. E, claro, eu fiquei feliz da vida, fui lá apresentar com muito gosto e consegui ter uma projeção a nível nacional desse primeiro livrinho. E agora, em 2021, em agosto mais precisamente, eu consigo lançar o meu segundo Bruguelo. Bruguelo é como a gente chama os nossos pequenos daqui, certo? Eu tenho 2 bruguelinhas. O meu primeiro Bruguelo foi o Medicamento Não é Brinquedo. O meu segundo Bruguelo é um chamado Cordel do Medicamento Encantado. E aí, claro, eu tinha que colocar uma outra criança aqui, que é o Joaquim, o filho de um grande farmacêutico, que talvez alguns daqui possam até conhecê-lo, que é o Divaldo. O Divaldo Lira Júnior, um pernambucano arretado, mas hoje ele está como coordenador do curso lá de Sergipe, da Universidade Federal de Sergipe, juntamente com a Juliana Rodrigues, ilustradora e coautora comigo desse livrinho, e da diretora do CCE, que é um curso que eu dou aula de pós-graduação, que acreditou nesse segundo projeto e fez com que acontecesse a formatação desse segundo livrinho chamado Cordel do Medicamento Encantado. E aí, claro, o tempo é curto e eu tenho que acelerar. E aí, o que é o cordel e a xilogravura? O cordel não é algo que surgiu no país, no nosso Brasil. É algo que foi lá
da Europa. E aí a gente veio claramente daqui trazido pelos portugueses. Mas os portugueses também sofreram influência de outros países europeus que muitas vezes ainda não impresso, mas sim falado, eram feitos rimas para que a sociedade daquela época na Europa pudesse adquirir um conhecimento, ou seja, o tornar comum a uma massa de uma sociedade que muitas vezes não tinha acesso às informações. E claramente, isso se popularizou numa região desse país que carecia da questão da alfabetização, carecia de uma questão de informação. E o Nordeste brasileiro puxou o cordel, puxou a xilogravura e fez com que fosse uma das formas de se comunicar muito forte desse nossa região, desse país. O cordel era nada mais, nada menos de quando ele se tornou um material impresso. Ele vinha pendurado em cordões ou cordéis, pregados com pegadores de roupa e pendurados para que as pessoas pudessem, dali, desfrutar as informações que pudessem trazer conhecimento e trazer informação de qualidade para que as pessoas pudessem passar aquilo que precisava ser passado por muitas vezes de geração por geração. O livrinho Cordel do Medicamento Encantado, claro, traz a ênfase às crianças, claro que traz a ênfase o papel do farmacêutico na sociedade extremamente medicalizada e mercantilizada quando se fala em relação à questão do uso de medicamentos. E aí, dá uma olhadinha, espia aí o conteúdo da gente. São 6 historinhas que esse livrinho traz, de automedicação, de farmácia no mercado, de validade de medicamentos. Ele traz uma ilustração muito interessante, muito atrativa para crianças e, obviamente, muito da característica da nossa região, desse Nordeste brasileiro. Aqui é a Juliana Rodrigues. Sei que já estou praticamente extrapolando aqui meu tempo, mas eu gostaria muito de mostrar a Juliana, qual a autora desse livro, é a grande ilustradora. Por quê? Para mostrar simplesmente que, por exemplo, na Finlândia, desde 2006, a educação sobre medicamento, ela já existe nas crianças. E por que isso é importante? Eu, na idade que eu tenho, já perto dos meus 50 anos, certo? Quando eu era uma criança, meus pais me colocavam no porta-mala dos carros e eu chacoalhava para lá e para cá. Eu digo que eu sou um sobrevivente nesses tempos atuais. Eu digo que quando criança, se eu dissesse que eu não tomava um refrigerante, as pessoas iam perguntar se eu era doente. As crianças de hoje, muitas vezes, não tomam refrigerante. As minhas filhas, uma com 10 e uma com 7, não tomam refrigerante porque a escola, ela educa sobre alimentação saudável, ela educa sobre educação de trânsito. Por que, então, não educar sobre o uso racional de medicamentos? A gente tem que entender que professores, profissionais e gestores da saúde, ele tem um papel imprescindível na implementação de medidas para promoção do uso racional de medicamentos e na prevenção de intoxicação. Essas fotos que vocês estão vendo foi numa feira de conhecimentos da escola da minha filha. Nesse dia, diante de toda uma mobilização do ambiente escolar, que foi tratado desse temática durante pelo menos 4 meses, conseguiram recolher 100 quilos, 100 quilos de medicamentos vencidos que estavam nos domicílios das pessoas que utilizavam medicamento. Para quem não conhece o que é mariola, é um docinho de banana espetacular que a gente tem aqui nessa região. E, obviamente, eu tinha que dizer que esse cordelzinho, ele é gostoso que nem mariola. Eu digo que mais fantástico do que é ver uma foto de uma criança com o meu livrinho, Cordel do Medicamento Encantado, é quando eu vejo um farmacêutico com esse livrinho. E ainda mais o Anthony, que é um farmacêutico, é um filho de um casal de farmacêuticos, me deixa extremamente entusiasmado. Aqui em Pernambuco, obviamente, a gente lançou esse livrinho aqui em agosto agora de 2021, com apoio do nosso Conselho Regional, e agora, no final de agosto, início de setembro, eu tive o privilégio de, no Conselho Federal de Farmácia, apresentar o livrinho Cordel do Medicamento Encantado, também para todo o Brasil.
E aí, obviamente, eu queria aqui encerrar minha apresentação citando duas pessoas. Primeiramente, volto a falar de Paulo Freire, né, porque Paulo Freire é muito importante para nós pernambucanos, mas não só pernambucanos, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, diante da relevância do nome que é Paulo Freire. A educação, ela não transforma o mundo. A educação, ela muda pessoas. Aí sim, são as pessoas que transformam o mundo. E aí, para acabar de fato, eu me lembrei, caramba, quando eu dou algumas aulas sobre ética da profissão farmacêutica, eu sempre falo de um gaúcho, né, que também já partiu, também já se foi. E, curiosamente, se eu tiver errado, alguém me corrija, a cidade desse gaúcho é Alegrete, que é o Mário Quintana. E aí, para dizer o quanto satisfatório foi esse momento, eu queria simplesmente fechar minha apresentação falando do quanto é importante a gente aproveitar cada segundo das nossas vidas. E aí eu pego parte de um trecho de um poema de Mário Quintana, que ele dizia: um dia pronto me acabo, seja o que tem que ser, morrer, o que me importa, diabo, é deixar de viver. Então, diante disso, eu queria, com muita satisfação, simplesmente também fechar um pouco da minha apresentação, já que eu acabei a minha apresentação, de fato, eu queria dizer a vocês que eu queria, antes de abrir para todas as perguntas que venham a ser colocadas, eu queria simplesmente fechar minha apresentação recitando um dos cordéis, se vocês me permitem. E o nome desse cordel que eu vou recitar é o Se Aveste Não na Automedicação. Posso fechar com esse cordel, se possível? Então ele diz assim: pense no povo hoje avexado, se sente uma dor, nem quer saber de doutor. Entope as farmácias para tomar aquilo que nem sabe falar. Mas passou na TV, na internet, ou ouviu alguém dizer: toma logo isso, compadre, que vai resolver. Medicamento não é brinquedo. Sendo assim, eu vou lhe contar um segredo. Tomar algo errado não é legal, pois já vi muito cabra passar mal indo para lá no hospital. Caso sinta uma queixa, preste muita atenção, procure a melhor informação. Muitas vezes, uma caminhada, uma alimentação adequada e uma boa prosa podem ser ótimos remédios para resolver aquilo que lhe agora. Mas ainda assim, se você quer se medicar, procure um farmacêutico para conversar. Ele é um profissional qualificado e arretado para lhe ajudar a tomar um medicamento, apenas quando necessário. Muito obrigado. Enfia a cara aqui, dá um oi pro Flávio. Muito obrigada, né? Olha aí, ó. Parabéns, Flávio, né? Obrigada pela tua apresentação. Acho que a gente, né, fechou com chave de ouro, assim, tivemos, né, pensando, né, nos caminhos para o fortalecimento da assistência farmacêutica, assim, a gente viu a atuação, né, da Fernanda no sentido de, desde, né, pensar a gestão da farmácia, a gestão da unidade de saúde, a atuação no controle social, o vínculo, né, com a equipe, com os usuários, com o paciente, né? A Luciane trouxe para a gente essa questão da liderança, né, da inteligência emocional, da gestão do tempo, então coisas que o farmacêutico, né, pode buscar se aprimorar, enfim, que ele deve estar atento a essas questões, né? Eu digo que minimamente, no mínimo, né, o farmacêutico ele é gestor de 2, 3, 4 pessoas, ninguém trabalha sozinho, né? E a farmácia por si só já é um local onde a gente trabalha, né, com diferentes pessoas, né? E o Flávio trouxe, então, essa experiência de educação em saúde, né, todo um olhar, né, um cuidado em relação às crianças, né, aos pacientes. Então, acho que tem bastante coisa para a gente pensar, discutir, refletir, né, sobre o que o farmacêutico pode fazer, né, no seu campo de atuação, na sua
farmácia, né, no seu serviço de saúde, na saúde pública ou em diferentes campos de atuação.